E aí galera, voltamos para essa última parte da matéria de associação de resistores, né? Terceiro ano do ensino médio lá no CEP 130, turmas 3, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Última partezinha, eu fiquei deixando essa última parte para o final, que ela precisa de uma análise matemática e tal, a gente talvez leve um pouco mais de tempo para explicar, apesar de ter menor quantidade de conteúdo, beleza? Então na primeira parte a gente falou da questão do circuito, que ele pode ser representado por símbolos e aí ser simplificado na forma de representação, ok? Na segunda parte nós falamos que alguns elementos como os resistores podem ser associados em duas formas, associação em série e associação em paralelo, que são, dependendo da forma, com características diferentes, usados com finalidades diferentes, em circuitos eletrônicos, em instalações elétricas, um monte de coisa, tá bom? Então agora nós vamos falar da análise matemática. Na associação de resistores é o seguinte, a gente pega um circuito para fazer a sua resolução, ou seja, o nosso objetivo, resolver o circuito. Resolver o circuito significa, nesse caso, conhecer os seus valores mais importantes. Para nós aqui, os valores mais importantes são 3. Quais são os 3 valores mais importantes? Tensão, deixa eu botar aqui pela ordem, corrente elétrica e resistência. Ok? Então esses 3 são os valores mais importantes do circuito. Nosso objetivo então vai ser resolver o circuito. Agora, um circuito assim, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui. Método dele é aplicar a primeira lei de Ohm. Então, se eu tenho um circuito assim como eu ia desenhar aqui antes de falar, U, R, I. Os 3 valores estão aqui bem postos. É um circuito com um resistor, uma fonte de tensão e por isso gera uma corrente elétrica. Então você aplica a primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? U igual a RI. Ok? E aí você vai ter os 3 valores relacionados de uma vez numa única equação. O problema é que às vezes o circuito tem vários resistores. E quando tiver vários resistores, nós vamos usar o valor de qual? Porque, por exemplo, aqui, ó, eu posso esse circuito aqui transformar num circuito bem simplesinho, tipo assim, ó. Aí eu posso ter outro resistor aqui, né? Vou chamar de R. Aí aqui eu juntei ele um pouquinho mais embaixo, tá vendo? Vou até colocar aqui embaixo e aqui, ó. Pronto. Vou até botar aqui para ficar mais certinho. Isso. Tá vendo? Vou chamar aqui de R1, aqui de R2 e aqui de R3. Num circuito como esse, eu aplico a lei de Ohm para qual dos resistores? Pois é, né? Na verdade, eu não aplico para nenhum deles isoladamente, mas eu aplico para todos eles ao mesmo tempo. Como que eu faço isso? Eu calculo dos resistores do circuito o que nós chamamos de resistência equivalente, ou, se você preferir, resistor equivalente. Deixa eu trocar aqui um pouquinho de piloto. O piloto às vezes enfraquece, estou escrevendo com ele já tem alguns dias. Aqui. Nós vamos determinar então, para um circuito mais complexo, o valor do resistor ou da resistência equivalente. Tá? Eu botei ele resistor, mas podia ser perfeitamente resistência. Tá? Em alguns livros você vai encontrar resistência ao invés de resistor.
Muito bem. E isso aí exatamente é o quê? É o valor da resistência ou do resistor que substitui todos os resistores do circuito e aí produz o mesmo efeito, tá? Ou seja, faz com que a mesma fonte usada produza a mesma corrente elétrica, mantendo a mesma tensão, tá bom? Isso quer causar o mesmo efeito. E aí, por consequência, ele dissipa a mesma potência que os outros resistores, tá? Que todos eles associados. Então, na verdade, o nosso objetivo vai ser transformar isso num circuito mais simples, tá bom? Então, aqui nesse caso, resistor equivalente, né? Resistor equivalente, ou resistência equivalente, tá? Então, ele substitui, né, os vários resistores do circuito produzindo os mesmos efeitos. Ok? Produzindo efeitos iguais. Então aqui nós vamos ter o seguinte objetivo. Tá? Circuito com vários resistores, ou seja, complexo. Vamos transformá-lo em circuito simples através da determinação do resistor equivalente desse circuito, tá bom? Então, esse aqui não é nem de longe o circuito mais complexo que nós podemos ver. Eu vou desenhar o outro aqui para você poder entender melhor o que isso aqui significa, tá? Então tem aqui o valor de U, tá? Positivo aqui, negativo aqui, ó. Aí aqui eu tenho já uma divisão que eu vou colocar aqui, ó, um R1. Aqui embaixo eu vou colocar um R2. Já juntaram-se aqui, ó, tá vendo? Aí formou para cá. Eu vou ter aqui um R3. Tá bom? Pronto. Formei um circuito complexo ali. Não é o mais complexo do mundo, mas dá para o gasto. O nosso objetivo, então, vai ser aplicar a lei de Ohm, resolver o circuito, mas no meio do caminho, como eu tenho vários resistores, eu vou ter que fazer essa complexidade virar uma simplicidade. Então é como se eu tivesse substituído todos os resistores por um único resistor. Que é quem? A resistência ou o resistor equivalente. Ok? Aí a mesma tensão elétrica aplicada vai gerar ali a mesma passagem de corrente elétrica. E viu? Produziu o mesmo efeito. E até a potência dissipada aqui nesse circuito inteiro e nesse circuito são exatamente iguais. Por quê? Porque a resistência é equivalente. Um único resistor equivale àqueles três ali. Mas aí, qual é a grande dificuldade aqui? Bom, acho que o objetivo você entendeu, né? Substituir ali para simplificar. Mas qual é a grande dificuldade, afinal de contas? A grande dificuldade é determinar qual é o valor do resistor equivalente. Muito bem. Qual o valor de REC? Qual o valor de REC? Isso depende. Depende de duas coisas. Do valor dos resistores ok? Se eles forem de ter valores diferentes, vão ter
resistências equivalentes ou resistores equivalentes diferentes, mas também depende do tipo de associação. Ok? Então depende desses dois fatores, do tipo de associação do valor dos resistores. E aí, dependendo, você vai ter que aplicar fórmulas diferentes. É aí que entra a fórmula. A primeira fórmula que nós vimos aqui, ó, é a primeira lei de Ohm. Beleza. Mas para chegar aqui, eu tenho que eliminar as resistências. E como que eu faço isso? Eu substituo a resistência equivalente. Qual o valor da resistência equivalente? Bom, depende do tipo de associação. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos ver como calculamos a resistência equivalente para a associação em série e associação em paralelo. Tá bom? Então vou apagar aqui e já a gente começa. Ok? Então apagando. Foi. Viu? Então, vamos começar ali da associação em série, que é a mais simples, realmente, como você vai ver. Veja só, uma associação em série, um resistor atrás do outro, um resistor no mesmo ramo dos outros. Um aqui, outro aqui, outro aqui, ó. R1, R2, R3. Então aqui, dessa vez eu vou fazer negativo, lá e positivo aqui. Então a corrente elétrica ela passa por aqui, ó. Não importa o sentido da corrente elétrica, isso não vai mudar, ok? Então a corrente elétrica está passando por ali. Beleza. Aí eu vou substituir todos eles por um único valor, que é a resistência equivalente. E como é que eu calculo esse valor? Na associação em série é bastante fácil. O valor da resistência equivalente é igual ao valor do somatório de R1, com R2, com R3 e quem tiver ali. Ou seja, para substituir geral aqui, ó, basta pegar o valor de cada um deles e somar. Tá? Assim, dessa maneira, eu vou ter a mesma diferença potencial e a mesma corrente elétrica passando. Ok? Então é só somar. Facinho, né? Deixa eu dar uma grifadinha aqui, ó. Uma marcadinha aqui. Isso. Tá? Série. Tá bom? Em paralelo, bem, associações em paralelo, os resistores são independentes e acaba que isso reflete-se em uma complexidade um pouquinho maior para calcular a resistência equivalente, tá bom? Então vamos supor, ó, se você acompanha comigo aqui, tá? Isso. Aí aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho outro resistor, aqui eu tenho outro resistor, ó, R1, R2, R3, tá? Aqui ao lado positivo, aqui ao lado negativo, ok? Então, a corrente elétrica vem aqui, aí se divide aqui, passa a ser I número 1, aqui passa a ser I número 2, aqui passa a ser I número 3, aí ela vai passando ali, e aí se refaz aqui e volta a ser a corrente elétrica I desse lado, tá bom? E se tiver outros resistores para cá, ela vai se dividindo aqui, ó. Eu vou botar uma reticência aqui para dizer que pode continuar ou não, tá bom? Então nesse caso, eu não vou ter mais aquela facilidade da soma ali, porque a forma de se calcular é outra. Eu vou ter soma? Vou, sim, sem dúvida. A resistência equivalente aqui, ó, vai continuar sendo uma soma. Então eu vou ter ali R1, R2, R3 e vou ter soma. Só que essa soma não vai ser a soma dos números diretamente, mas a soma dos seus inversos. Então aqui, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência número 1, mais 1
sobre a resistência número 2, mais 1 sobre a resistência número 3. E se tiver outras? Isso aí continua. Você pode achar que então é só somar os denominadores e os numeradores. Mas não é isso não. Tá? Tem que fazer por MMC. Tirar aqui o múltiplo comum e depois fazer divisão por baixo, multiplicação pelo de cima. Tem que fazer isso. Tá bom? E no final ela tem que inverter ali. Ou seja, uma operação matemática um pouco mais complexa, né? Tá bom? Mas assim, é possível de se fazer ainda. Peraí. Isso. Aí. Muito bom. Ok? Então aqui, ó, é como se eu substituísse todos eles, deixa eu botar aqui no tracinho, todos esses carinhas aqui, ó, por um único, tá bom? Esses sujeitos todos ali, ó, por um único resistor. Deixa eu manter aqui a forma, já que eu mantive a forma assim, né? Ó. Olha lá, viu? Esse aqui é o REC. Aqui é o positivo. Aqui é o negativo. A corrente elétrica sai do positivo com valor I, passa aqui com valor I, retorna com valor I. Tá? Única resistência que vai substituir. Essa resistência equivalente, independente se é em série ou se é em paralelo, ela vai substituir os resistores que estão associados, produzindo o mesmo efeito. Ó, aplicando-se a mesma tensão, gera-se a mesma corrente elétrica, dissipando a mesma potência, só que algumas vezes, em parte do circuito diferente, ela vai produzir efeitos diferentes, como por exemplo, na associação em série, a resistência aos poucos vai fazendo diminuir a tensão elétrica no ramo em que ela é aplicada. E na associação em paralela, essa tensão continua, mas aos poucos fazendo aumentar a corrente elétrica aqui, no ramo de entrada. Tá bom? Eu sei que a associação em paralelo ela é um pouco mais complexa, mas existem dois casos em que você, quando tendo associação em paralelo, não precisa aplicar essa fórmula completa aqui. Nesses dois casos, a solução é muito mais simples. Então deixa eu falar deles aqui, para você ver que às vezes é mais fácil do que você pensa. Vamos lá? Então valendo? Vamos lá então. Olha só. Quando houverem apenas dois, quando houver, melhor dizendo, né? Apenas dois resistores. Ao invés de você aplicar aquela equação de MMC e tal, fica mais fácil. Por quê? Aqui eu vou substituir por um único resistor, que é o REC. Tá? E esse resistor equivalente vai ser simplesmente igual ao resultado da multiplicação de um pelo outro dividido pela soma de um com o outro. Show, né? Multiplica, deu tanto. Somou, deu tanto. Divide a multiplicação pela soma. Vai dar tanto. Acabou. É isso. Mais simples do que fazer aquele MMC e depois inverter no final. Tá? Agora, simples mesmo é isso aqui. Ó. Quando tiver um número N. N significa um número qualquer. Pode ser um 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Então, aí esses resistores todos vão ser substituídos, obviamente, né? Deixa eu colocar aqui um pouco melhor. Por um único resistor. Ó. REC. Ok. Nossa, que resistor feio. Cruz, cara. Aqui, peraí, deixa eu fazer um bonitinho. Pronto. Tá horrível, mas tá bom. Olha lá. Positivo e negativo. Vai ser substituído por um resistor equivalente, que o valor dele vai ser calculado simplesmente da seguinte maneira. O valor, são todos iguais, de valor R. Pega esse valor R e divide pelo número de resistores que tem ali. Se forem 3, pega o valor R e divide por 3. Se forem 4, pega o valor R e divide por 4. Se forem 5, divide por 5. E assim sucessivamente. Muito mais simples do que fazer aquela conta que a gente estava falando ali do MMC. Tá vendo? Então há casos em que fazer a resistência equivalente de uma associação em paralelo é mais simples. Entendeu?
Então esses casos todos aí estão na matéria que eu disponibilizei para vocês na plataforma, se não me engano, material 04, Associação de Registores, tá bom? Então eu expliquei agora essa parte. E, gente, isso termina a parte de eletricidade que a gente tinha que dar realmente. O que nós vamos fazer agora? Vamos partir para os exercícios, tá bom? Eu vou me gravar aqui resolvendo exercícios que eu vou liberar para vocês através da plataforma, para que vocês possam baixar ou pegar, e aí vou resolvê-los como exemplo, tá bom? Então, pessoal, até a nossa próxima, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Valeu!